Humberto Azariti em mais uma videoaula cinemática passo a passo. Na aula de hoje, ainda vamos trabalhar a função horária de posição, só que nós vamos entender melhor o gráfico espaço pelo tempo, que é o que mais aparece. Então eu vou te mostrar, vou te explicar como bater o olho no gráfico e extrair todas as informações necessárias para você responder a questão. Nós vamos fazer 4 questões para que a gente possa fixar bem esse conceito e à medida que eu for resolvendo as questões, eu vou explicando para vocês os tópicos relevantes desse assunto. Tá legal, galera? Antes de começar a questão, peço que se inscreva no canal. Feito isso, vamos então à questão número 1. Acompanhe aí. Eu fiz aqui o esqueminha para mostrar para vocês, fazer um pequeno resumo sobre o gráfico, tá? Espaço pelo tempo, o tempo no eixo horizontal, o espaço no eixo vertical, ou seja, o tempo no eixo X, espaço no eixo Y. Nós já vimos em aulas anteriores que a função horária de posição ela é uma função do primeiro grau, função afim. Repara, ó, fazendo um comparativo, ó, o B, que é a constante aqui, o valor inicial, é o espaço inicial. O A, que é o coeficiente angular, aqui é a velocidade. O tempo aqui, no caso, é o X, e o Y é o espaço final. Então, o gráfico vai ser uma reta. Só com um detalhe, tá? No eixo X, a gente só tem a parte positiva, tendo em vista que no eixo X a gente está se referindo ao tempo, e não existe o tempo negativo, tá? Então, assim como na função afim, existem 2 possibilidades para o gráfico. Uma delas é essa, quando o gráfico é uma reta crescente, sobe para a direita. À medida que eu aumento o tempo, o espaço vai aumentando, e isso significa o quê? Que a velocidade ela é positiva. A outra possibilidade é a reta decrescente, ou seja, ela desce para a direita. À medida que eu aumento o tempo, a posição vai diminuindo. E o ponto aqui, onde a reta bate no eixo Y, que corresponde ao eixo dos espaços, na função afim é o B. Aqui é o espaço inicial. Então, bateu o olho, viu que ela passa no eixo S aqui, no 3, por exemplo, já sabe que o espaço é 3, seja metros, seja quilômetros, tá? Para descobrir o A, a gente vai precisar fazer um cálculo. O A não é onde ele passa no eixo T. O eixo T é quando ele passa na origem dos espaços, tá legal? Mas vamos ver essa questão aqui, que a partir dela a gente consegue ver melhor, tá? Então ele quer saber qual é a função horária de posição, tá? A equação horária de posição dessa questão aí. Então vamos lá. Repara que essa reta ela está passando aqui no espaço 20, que é quando t igual a 0. Então, isso é o quê? É o espaço inicial, tá? Está em função de S. Então, S, eu já sei que é 20. Começa com 20. Só com isso, nós já eliminamos só uma opção por enquanto. No entanto, repara que essa reta ela é decrescente. Então, eu já sei que a velocidade é negativa, movimento retrógrado. A de cima, velocidade positiva, movimento progressivo. Então, eu já sei que vai ser 20 menos o A, que eu ainda não sei, e o T. E aí, a gente olhando para as opções agora, a gente fica entre a letra C e a letra E. Como é que a gente descobre o A? Uma das formas da gente descobrir é que o A, a velocidade, ela é o ângulo, a tangente do ângulo de inclinação na reta. Tá? Lembrando que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então a gente calcula a tangente desse ângulo. Então vamos lá? A tangente de alfa é
Lembrando que tangente é o cateto oposto ao ângulo. Quem é o cateto oposto? É aqui, ó, 20. Esse pedaço aqui, 20. Sobre o cateto adjacente, que aqui é 2. Então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E isso aqui dá 10. Que esse 10 é a velocidade. 10 metros por segundo. Tá? Porque o gráfico está em metro por segundo. Então, já sabemos a resposta. 20 menos 10t é a função horária de posição que representa esse gráfico aí. No caso, o gabarito, letra C de casa. Tá legal? Tá vendo como a gente, sabendo essas informações do gráfico, a gente mata a questão com muito mais facilidade. Tá legal, galera? Então vamos agora acompanhar comigo a questão número 2. Leia aí. Fiz aqui o esqueminha, tá, do gráfico. Coloquei algumas informações aqui, o tempo, tá, e a posição, porque isso vai ajudar a gente a entender e interpretar esse gráfico. Então você tem aqui o veículo B em laranja, o veículo A em verde. Repara que o veículo B, ele parte da posição inicial 0, chega até a posição inicial 3, tá? Então, perceba que ele andou 7, não diz a unidade, tá? 7 unidades aí de tempo e percorreu 3 unidades aí de espaço, tá? Então, 7, 3. Vamos ver o verde. O verde, ele percorreu 7 também. Ele percorreu 7 unidades de tempo, foi a duração, e percorreu também 3, ó, porque ele partiu do 2, a posição inicial dele é 2, não é 0. E aí ele percorreu quanto? De 2 até 5 aqui, ó. Ele percorreu 3. Então percebam que o trajeto deles durou o mesmo tempo e eles percorreram a mesma distância, seja ela em metros, quilômetros, o que quer que seja. Então essa informação ela vai ser muito útil para a gente. Então vamos agora analisar as afirmativas. Então vamos lá. Na afirmativa A diz que a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B. Falso. A velocidade é a mesma. Por quê? Eles percorreram o mesmo espaço na mesma unidade de tempo. O que é a velocidade? Divisão do espaço pelo tempo. Então, ó, estão com a mesma velocidade. Tá legal? Repetindo, percorreram a mesma distância na mesma unidade de tempo. Então, a velocidade entre eles é igual. Letra B. A aceleração do veículo A é maior que a do B. A gente está trabalhando com movimento uniforme, em que é sempre uma reta, então significa que a velocidade é constante, não tem aceleração, aí nós nem falamos ainda de aceleração, vamos falar em aulas mais à frente. Tá? Então, como é uma reta, indica que a velocidade é constante. A letra C. O veículo está se deslocando à frente do veículo B. Isso é verdade, porque perceba que no instante t igual a 2, é que aqui não está simétrico, tá? Mas o B ele está na posição 2, o A está numa posição mais à frente. Tá legal? Então, nesse sentido, aí sim, o veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Perceba que no final, o A está no tempo igual a 7, o A está na posição 5. E o B está na posição 3. Então, já sabemos que o gabarito é letra C. Mas vamos ver por que as outras afirmativas são falsas. Os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro? Não. Já vimos que eles estão em posições diferentes.
A distância percorrida pelo veículo A é maior que a distância percorrida pelo veículo B? Não, olha aqui em verde. Olha aqui, ó, o eixo vertical. O A percorreu 3, o B também percorreu 3, que é a quantidade aqui desses retângulos. Então, por isso que ela também é falsa. Então, o gabarito dessa questão, letra C. Tá legal? Então, algumas informações importantes que a gente pôde extrair desse gráfico. Tá legal, galera? Vamos então para a questão número 3. Acompanhe aí. Nessa questão 3, é importante que a gente saiba o seguinte. A inclinação da reta determina se a velocidade é maior ou menor. Tá legal? Então, quanto mais inclinada está a reta para o eixo dos espaços, quanto mais ela está inclinada para o eixo dos espaços, maior é a velocidade. Quanto mais horizontal a reta, mais pendendo aqui, caindo, tendendo a ficar na horizontal, menor a velocidade. Isso vai ser fundamental para a gente poder matar essa questão. Então, repetindo, a inclinação da reta determina a maior ou menor velocidade. Quanto maior a inclinação da reta para o eixo vertical, o eixo dos espaços, maior a velocidade. Quanto mais horizontal é a reta, menor a velocidade. Detalhe, quando a reta é horizontal mesmo, totalmente horizontal, significa que a velocidade é nula, porque o espaço não está mudando ao longo do tempo. Tá legal? Feito isso, então, está aqui o esboço do gráfico aí dessa questão. E aí ele quer que a gente identifique como é que foi a sequência do passeio, com relação à pessoa andou, parou e correu. Perceba que na primeira etapa aqui, a reta está um pouquinho inclinada. Então, vê que ela está indo mais para horizontal. Ela não está muito inclinada. Então, significa o quê? Que aqui ele andou. No segundo momento, repara que a reta já está mais inclinada, mais indo em direção à vertical ali, ó, para o eixo X. X, no caso aqui, é o espaço, tá? É o eixo dos espaços. Então, a gente pode afirmar aqui, ó, que a velocidade aumentou. Então, ele correu. Tá legal? Feito isso, a gente já sabe até a resposta, mas vamos ver as outras opções. Repara que na 3, a reta está horizontal. Ela não está inclinada. Então, significa o quê? Ó? Considerando aqui um determinado espaço, significa que nesse T1 aqui, ó, ela continua nesse espaço. No T2 aqui, ó, repara que ela não mudou a posição. Então, significa o quê? Que ele parou. Velocidade nula. Então, se num gráfico espaço pelo tempo, se você tem um pedaço, um segmento de reta na horizontal, significa que aqui, ó, a velocidade é igual a zero. E o 4, repara que ele está um pouco inclinado, muito parecido aí com 1, então significa aqui que ele andou. Então, ele andou, correu, parou e andou novamente. Então, gabarito aí, letra A. E somente sabendo a inclinação da reta, a gente já conseguiu matar a questão. Tá legal, galera? Então, para finalizar essa nossa videoaula, acompanha comigo aí a questão número 4. Na letra A, ele diz, esse que está em repouso no instante 1 minuto. Para saber repouso, a posição dele não altera durante um intervalo de tempo. Como é que a gente vai avaliar em uma unidade só? A gente tem que ver o intervalo de tempo. Tá legal? Eles colocaram isso para te confundir, porque aqui ele passa, ó, no tempo igual a 1, ele está passando na posição 0. Então, essa daí é falsa.
possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8. Olha aqui, ó. Repara que aquilo que a gente falou na questão anterior. Repara que a gente tem aqui no gráfico espaço pelo tempo uma reta, um segmento horizontal. Isso significa o quê? Que a posição dele não está sendo alterada no intervalo de tempo. Repara que entre 3 e 8 ele não sai da posição 4 km. Significa então que a velocidade ela é nula, tá? Que aí o gabarito então é a letra B. Já sabemos que é a letra B. Ok? Mas vamos ver as outras afirmativas. Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3. Então, não, né? Porque de 0 a 3, quanto é que ele percorreu? Quando é que T é 0? Começou aqui, ó. Foi aqui até aqui, ó. O intervalo aqui, ó, de 0. Ó, quando T é 0, olha o valor da posição inicial aqui. Menos 2. Depois, quando T é 3, qual é a posição? 4, tá? Repetindo, ó, em T igual a 0 é o espaço inicial, menos 2. T igual a 3 é 4. Então, a distância, 4 mais 2 unidades, 6. Tá? 6 km, então, também é falsa. Tá? E na letra D, descreve o movimento progressivo entre os instantes 1 e 10? Não, porque repara que de 1 até 3 o movimento é progressivo, porque a reta é crescente, então a velocidade é positiva. No entanto, ó, de 3 a 8 a velocidade é nula. E no instante de 8 a 10 a reta é decrescente, então o movimento é retrógrado, então a afirmativa é falsa. E na letra E, tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória? Não. Onde é que ele começa o movimento? No menos 2. Tá? Então também é falso. Então gabarito aí, letra B. E aí a gente finaliza aí mais uma videoaula. Espero que tenha ajudado você a entender melhor o gráfico da função horária de posição espaço pelo tempo. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e com os colegas. Muito obrigado aí pela sua participação. Forte abraço!